Salve, galera! E o Brasil está eliminado da Copa América. É um momento em que muita gente solta seus demônios para fora e vê uma terra arrasada. Ninguém presta, o técnico é péssimo, os jogadores todos são ruins, são mascarados, jogaram sem vontade, o Brasil é o pior time do mundo e assim por diante. Então esse vídeo aqui não é para passar pano no Brasil, mas também não é para cair na pilha de achar que tudo está errado, porque numa derrota a gente também às vezes comenta sem muita racionalidade, com muita paixão e pode cometer erros. Então o que vocês podem esperar desse vídeo é uma reflexão sincera sobre o desempenho do Brasil na Copa América. E vamos começar pelo lado negativo. O Brasil ficou devendo nessa Copa América. Começou no primeiro jogo com a Costa Rica e que, aliás, foi o jogo que acabou definindo o cruzamento que o Brasil teria na frente, né? Nós tínhamos obrigação de ganhar da Costa Rica e jogamos muito mal. Fizemos uma boa partida contra o Paraguai e fizemos uma partida contra a Colômbia que não fomos dominados como a gente esperava que fosse dominado, mas faltou ousadia para ir para cima porque o resultado de empate era ruim para o Brasil. Então o Brasil deixou a desejar também contra a Colômbia, embora a Colômbia não tenha criado muitas chances de gol em jogadas construídas, né? O que deu certo para a Colômbia e deu certo no jogo com o Uruguai também, para o Uruguai, foi a marcação de saída de bola do Brasil. Talvez esse tenha sido o principal defeito, a principal deficiência do Brasil na Copa América. O Brasil não conseguiu sair jogando com tranquilidade. Os adversários mais fortes perceberam isso e marcaram o Brasil em cima na saída de bola e trouxeram muitas dificuldades para o Brasil. Obviamente que as dimensões dos gramados da Copa América facilitaram a marcação de todos os times. Tanto é que o Uruguai chegou nesse jogo contra o Brasil com a melhor campanha da Copa América. Vocês lembram que no jogo contra a Colômbia ficou aquela discussão, quem é que vai pegar o temível Uruguai? Todo mundo estava com medo do Uruguai. E o Uruguai contra o Brasil também não criou nada. Foi um jogo tecnicamente muito feio, muito pegado, muito intenso, onde as marcações tiveram mais sucesso que a criação de jogadas, né? Se você olhar os 90 minutos, o Uruguai não criou nenhuma jogada de perigo contra o Brasil, exceto um cruzamento meio que despretensioso e que numa falha do Brasil no primeiro tempo, o Darwin Núñez subiu para cabecear sozinho, passou um pouco da bola e na verdade tocou de ombro na bola, mas perdeu uma chance clara de gol. No primeiro tempo do jogo contra o Uruguai, o Brasil, apesar de não ter jogado muito bem, teve 3 chances de gol. A primeira, depois de um recuo errado do Vinhas, que foi pressionado pela marcação do Brasil, tocou errado, recuou errado a bola, ela caiu com o Endrick, que tinha a opção de tentar o chute de pé na direita, mas acho que também ele optou por outra jogada promissora, que foi tentar dar o toque de canhota para a chegada do Rafinha. Só que o toque saiu um pouco forte demais e o Rafinha já chegou com a bola dividida e o Brasil perdeu a chance de gol. Depois o Rafinha, também num giro em cima do Vinhas, entrou sozinho e na hora de chutar a bola pingou no terreno, ele estou meio que de canela, não pegou bem de pé na direita e o Rocher fez uma grande defesa. E posteriormente, num lançamento longo, o Rafinha também chegou dividindo a bola com o zagueiro e o goleiro e conseguiu tocar de biquinho de chuteira e quase desviou do Rocher. Essas 3 chances do Brasil levaram o técnico Marcelo Bielsa a tirar o Vinhas do jogo no intervalo. Ele que vinha jogando de titular e o Marcelo Bielsa improvisou um zagueiro como lateral esquerdo para marcar o Rafinha no segundo tempo. O jogo continuou muito truncado, com mais sucesso dos sistemas defensivos sobre a criação e lá pelos 29 minutos de jogo, o Nandes fez uma falta violenta em cima do Rodrigo e acabou sendo expulso após a revisão do VAR. Aqui vale um comentário, né, de passagem sobre a arbitragem. A arbitragem deixou o jogo correr solto desde o começo. O João Gomes merecia um cartão amarelo no início do jogo, o juiz não deu e com essa atitude soa como uma espécie de licença para chegar pegando pesado.
E aí os dois times pegaram pesado. Acho que o Uruguai fez faltas mais violentas, o Nandes merecia cartão amarelo desde o primeiro tempo. No início do segundo tempo, ele conteve uma jogada do Rodrigo, pegando ele por baixo e por cima, com um empurrão na cara do Rodrigo, e o juiz não deu nem falta, não fez nada, né? Então o juiz deixou correr solto, e tanto é que o Nandes saiu de campo indignado, quando ele quase quebrou a perna do Rodrigo, né? Aí depois da expulsão dele, eu vi muitos comentaristas falarem, olha, o Brasil teve 21 minutos para criar alguma coisa e não criou. Vamos lá, só no lance da expulsão, o jogo ficou 4 minutos parado, né? O Nandes se recusava a sair de campo e o árbitro não tomava nenhuma providência para acelerar a saída dele. Depois o Uruguai começou a picotar o jogo, a fazer uma espécie de um cai-cai. O goleiro Rocher ficou 2 minutos deitado no chão, pedindo atendimento. Só ali foram 6 minutos. Como num jogo normal, sem esses dois incidentes, os árbitros dão 4 ou 5 minutos de acréscimo, com esses 6 minutos do jogo parado, seria quase 10. O juiz deu 5 minutos de acréscimo no final. E o Uruguai picotou o jogo com faltas, uma atrás da outra, com a cumplicidade ou a complacência do árbitro. E o Brasil também, faltou criatividade. O Dorival, acho que demorou um pouco para colocar mais atacantes, né, para tirar um dos volantes. Deveria ter tirado logo após a expulsão do Nandes, né? Poderia ter recuado o Paquetá para segundo volante, ter colocado mais um atacante, ou o Evanilson, ou o Gabriel Martinelli, enfim, demorou um pouco, colocou mais atacantes quando faltava 5 minutos para acabar o tempo regulamentar. Então o Brasil pecou sim na falta de criatividade, mas vamos combinar entre a gente. Jogo com o Uruguai sempre foi difícil, né? Mesmo na Copa de 70, o Brasil penou muito para ganhar do Uruguai. Ganhou por 3-1, só empatou o jogo no primeiro tempo, no último lance, com o Clodoaldo infiltrando e recebendo um passe do Tostão, né? Raríssimas vezes houve placar dilatado entre Brasil e Uruguai, né? Numa eliminatória na era Tite, o Brasil conseguiu ganhar um jogo do Uruguai de 4-0 lá dentro de Montevidéu, mas foi uma exceção, um dia que nada deu certo para o Uruguai. Então o jogo com o Uruguai sempre seria difícil. Mesmo com a seleção do Brasil no auge, com o Romário, com o Ronaldo, com o Neymar, enfim, com o Rivaldo, com nossos melhores jogadores, sempre foi difícil. E ontem, todos nós, a imprensa e a torcida, entendíamos que o Uruguai chegou com uma campanha melhor que o Brasil, chegou como favorito, né? A gente tinha receio por esse jogo. E no jogo de ontem, eu acredito que o Brasil fez um jogo equilibrado. Faltou um pouco mais de criatividade, mas eu repito, o Uruguai marcou muito em cima, muito duro, fez muitas faltas, as dimensões do gramado dificultam e isso também dificultou o jogo do Brasil. E o Brasil tem dificuldade sim com a saída de bola, vai ter que arrumar isso, vai ter que encontrar padrão de jogo que ainda não tem. Então a minha conclusão é que o Brasil ficou devendo sim, o Brasil tem deficiências com saída de bola, o Brasil tem deficiências no ataque, mas acredito que o Dorival deveria ter colocado o Endrick desde as primeiras partidas como titular. Ou então tentasse outro centroavante, tentasse o Evanilson, né? Ou tivesse convocado outro, porque jogar sem centroavante não deu muito certo. Essas, para mim, foram as principais falhas do Brasil e isso tudo redunda em falta de confiança. Você nota que o time do Brasil joga muito ansioso e sem confiança. O que eu espero do futuro, né, para o time brasileiro? Eu vejo jogadores muito promissores, aliás, promissores é pouco. Eu vejo jogadores com uma carreira até com bastante brilho. Você pega o caso de Vinícius Júnior e de Rodrigo no Real Madrid, é uma carreira vitoriosa em jogos dificílimos, ganhando várias edições da Champions League, que é o campeonato mais difícil do mundo, e eles como protagonistas. Você vê o Rafinha jogando bem no Barcelona, você vê o Paquetá jogando bem na Premier League, né? Jogadores brasileiros jogando nos maiores times do mundo. Então, sinceramente, os jogadores demonstraram que têm talento, são pretendidos por grandes times do mundo, aqueles que não estão lá ainda, né? O caso do Savinho, que acabou de ser contratado pelo Manchester City do Guardiola, né? O Guardiola e o Barcelona e o PSG querendo o Bruno Guimarães, que faz campanhas maravilhosas na Premier League, jogando no Newcastle. Então, acho que o Brasil tem jogadores com muito potencial e precisa se organizar, precisa ter um bom desempenho.
Eu só queria fazer mais um parênteses sobre os jogos de quartas de final. Vamos pegar a Copa América e Eurocopa. Nós tivemos 4 jogos de quartas de final em cada um desses 2 torneios. Na Copa América, dos 4 jogos de quartas de final, 3 deles foram para os pênaltis. Inclusive a grande Argentina, campeã mundial, foi para os pênaltis contra o Equador, jogando menos que o Equador. O Equador, por justiça, merecia ter ganho aquele jogo e acabou perdendo nos pênaltis, né? O único time que ganhou um jogo sem ir para os pênaltis foi a Colômbia, mas que pegou no cruzamento a fraca equipe do Panamá. E todos nós cantamos a pedra, né? Porque todo mundo queria pegar o Panamá, o Brasil também queria, né? O Panamá que acabou eliminando os Estados Unidos, que era para ser, pela lógica, o outro país a estar nas quartas de final. Então, vamos lá, dos 4 jogos, 3 foram para os pênaltis. E dos 4 jogos, quem pegou o adversário mais difícil foi o Brasil, que pegou o time do Uruguai, que tinha feito a melhor campanha na fase de grupos. Então eu acho que não é uma eliminação vergonhosa, sinceramente, né? Apesar daquilo que o Brasil ficou devendo. Na Eurocopa, dos 4 jogos de quartas de final, apenas um foi decidido no tempo normal, que foi o jogo da Holanda contra a Turquia, mas num sufoco desgraçado. Quem viu o jogo sabe, a Turquia foi para cima e perdeu 4 ou 5 chances claras de gol, 2 delas já aos 90 minutos de jogo, né? Então a Holanda não ganhou com nenhuma facilidade. Os outros 3 jogos foram para a prorrogação e só um foi decidido na prorrogação, que foi a Espanha ganhando da Alemanha. Os outros 2 foram para os pênaltis, né? Então assim, de 8 jogos, entre Copa América e Eurocopa de quartas de final, 6 jogos não foram decididos no tempo normal. E vários deles foram decididos em pênaltis. 3 na Copa América e 2 na Eurocopa. Então 5 jogos de 8. Então são jogos muito difíceis tradicionalmente. E eu repito, seria um jogo difícil em qualquer circunstância. Por isso que eu acho que no jogo de ontem, Brasil e Uruguai, o Brasil, embora pudesse ter jogado mais, a gente espera que jogue mais, fez um jogo digno, sim. Fez um jogo igual em raça, tendo mais chances de gol, e o Uruguai truncou o jogo quando ficou com um jogador a menos, né? Não deixou o jogo ser jogado, né? Fazia faltas toda hora, algumas delas não marcadas pelo árbitro, e a gente pecou, então. Acho que, como treinador, o Dorival podia ter mexido no time antes, os nossos jogadores podiam ter sido um pouco mais criativos, né? O Rodrigo ficou devendo nos últimos 2 jogos, o Vinícius, né, que é o candidato a melhor do mundo esse ano, e pode ser, inclusive, que ganhe o prêmio ainda, só jogou bem no primeiro tempo contra o Paraguai, onde jogou muita bola, e agora a seleção, depois da eliminação, vai ter que conviver com as críticas, com ataques, com gente achando que os jogadores são preguiçosos, não têm sangue nas veias, não se dedicam à seleção, que só pensam em penteados, enfim, aquelas críticas rasteiras que não condizem com a realidade. Mas essa pressão vai existir e o Brasil, o futuro do Brasil, e eu diria que o futuro do Dorival Júnior, né, vão ser decididos já em setembro, quando o Brasil terá 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, onde o Brasil está em 6º lugar, numa posição muito desconfortável, e vai pegar o Equador em casa e o Paraguai fora. E são 2 jogos que não são fáceis. O Equador, eu repito, foi para os pênaltis contra a Argentina. O Equador tem jogadores que jogam em grandes times europeus, né? E é uma seleção que joga duro, que marca duro, que não é fácil de ser batida, né? Não digo que o Brasil não tem obrigação de ganhar porque vai jogar em casa, tem obrigação sim. E depois pega o Paraguai, que eu acho que dos times aqui sul-americanos que estão com resultados muito ruins, que é o caso de Bolívia, Paraguai e Peru, o Paraguai é o time que tem maior potencial, porque tem jogadores muito bons. Eu falei isso, né, quando eu comentei o último jogo do Uruguai. O Uruguai tem Balbuena, tem Alderete, tem Gustavo Gomes, tem o Almiron, que joga no Newcastle, tem o Enciso, tem o Romero, que joga aqui no Corinthians, né? Então assim, o Paraguai está jogando muito menos do que o seu elenco permite, né? E o Paraguai pode ser que em alguma hora comece a endurecer e melhorar o seu desempenho. E vai pegar o Brasil jogando em casa.
Então, assim, não estou dando desculpas antecipadas, estou só dizendo que o Brasil tem 2 jogos que não são fáceis, mas se não ganhar os 2 jogos, ou se não jogar bem ou de maneira convincente nos 2 jogos, eu acho que o Dorival vai ter o seu cargo ameaçado e a seleção vai ficar com mais dificuldade de garantir a sua vaga na Copa do Mundo. Apesar de que, se eu não me engano, classificam 7 seleções aqui da América do Sul dessa vez, né? Porque aumentou o número de participantes da Copa do Mundo a partir da próxima, em 2026. Então, resumindo, o saldo para mim é esse. O Brasil ficou devendo, jogou abaixo do que podia, né? Suas principais deficiências são na saída de bola. Nós temos deficiências nas 2 laterais, não temos ainda laterais que nos convençam. Eu acho que nas demais posições nós temos jogadores suficientes para montar um bom time. Precisamos acertar a questão das laterais. E precisamos ter padrão de jogo, né? Precisamos ter um centroavante, né? Alguém que faça esse papel de ocupação da área que faltou fazer nos outros jogos. O Endrick, que apesar de ter jogado abaixo do que podia no jogo de ontem, incomodou bastante a zaga do Uruguai. Foi intimidado desde o primeiro minuto pelo Ronald Araújo, mas o Endrick não pipocou, foi para cima, deu meia-lua, deu arrancadas, até acho que no segundo tempo, uma das melhores chances do Brasil foi uma arrancada do Endrick, que ele podia ter passado a bola, ele teve campo para progredir, uma das raras vezes que o Uruguai não conseguiu matar a jogada no começo e ele falhou, mas tem todo o potencial para ser esse titular, mas se não for ele, temos que achar outro. Então o Brasil tem as suas deficiências, demonstrou na Copa América, mas na minha visão tem uma geração de jogadores com potencial e eu acredito que tudo vai depender dos próximos resultados. Se o Brasil fizer 2 bons resultados nos 2 próximos jogos das eliminatórias, de repente o Brasil encontra seu padrão de jogo e pode aos pouquinhos ir construindo um time mais competitivo para a Copa do Mundo de 2026. Hoje eu já acho que o Brasil tem condições de enfrentar qualquer time em igualdade de condições. Não tem condições de dominar o jogo. E olha que tem uma diferença muito grande entre essas 2 coisas, né? Basta ver o que fez contra o Uruguai. O Uruguai vem jogando de maneira superior, tem uma colocação bem melhor na eliminatória da Copa do Mundo, fez a melhor campanha da primeira fase, a fase de grupos da Copa América, e não jogou melhor que o Brasil, né? O Brasil conseguiu neutralizar as jogadas do Uruguai e até foi mais perigoso que o Uruguai nas poucas chances de gol que teve. Mesma coisa contra a Colômbia, né, que vem jogando bem, mas contra o Brasil só foi feliz ao roubar a bola em algumas saídas de bola errada do Brasil. Mas a Colômbia não teve um domínio de jogo que levou à criação de chances de gol também, apesar do excelente futebol que vem jogando. Até o momento, na minha opinião, aliás, a Colômbia é o melhor time da Copa América e também, na minha modesta opinião, é favorita na semifinal contra o Uruguai. Vamos ver os próximos passos, né, da Copa América e da seleção brasileira. Um abraço a vocês todos que acompanharam a gente até aqui e até o nosso próximo vídeo.